Falar sobre tecnologia é bom, mas falar sobre tecnologia em negócios é melhor ainda. Afinal de contas, não tem sentido você pensar em tecnologia sem pensar também em negócios. Como eu sou um cara de tecnologia que se arrisca na área de negócios, nada melhor do que falar com quem entende. Então, aqui hoje, eu tô com meu amigo Fabiano Vergani. Tudo bom, Vergani? Tudo bem, Elemar. Tô muito honrado de estar aqui contigo e bater um papinho daquilo que a gente mais gosta, né? Tecnologia. O Vergani é uma das grandes referências para mim quando se pensa em empreendedorismo. O Vergani, ao longo dos anos, se destaca para mim como a expressão do que vem a ser, de fato, um empreendedor. Com o tempo, a gente vai saber mais. Quem não conhece o Vergani, vale a pena conhecer. Além do Vergani, estou com meu amigo de sempre, meu amigo Michael, trabalha comigo lá na Exímia, pensando em estratégia, ajudando as empresas a pensar em estratégia. Tudo bem, Michael? Tudo ótimo, né? Tudo bem. Então é legal conectar esses dois temas, né? Tecnologia e negócio. A gente sempre fala, não existem mais negócios sem tecnologia hoje em dia, então não dá para separar esses temas. Esse ponto é interessante. Você sabe, Vergani e Michael, né? Há muitos anos, pessoas de tecnologia principalmente ficam repetindo uma mesma frase, o mesmo bordão. No futuro, não vai mais existir empresa que não seja de tecnologia. Toda empresa vai ser de tecnologia ou vai ser relevante. Enfim, toda essa história começou lá em 2011, quando um cara escreveu como software, ou por que o software está engolindo o mundo, o Marc Andreessen, um investidor lá no Vale do Silício. O ponto interessante é que muita gente, principalmente executivo com mais tempo de estrada, não gosta muito dessa história de como assim, meu negócio agora é um negócio de tecnologia. Afinal de contas, eu faço outra coisa. A provocação que eu faço é, cara, tudo bem, a tua empresa pode não ser uma empresa de tecnologia, e eu acho isso válido, mas, cara, que atividade relevante você executa dentro de casa hoje que não seja suportada por tecnologia? Tecnologia acaba sendo enabler, acelerando, potencializando, simplificando, esse é o lado bom, mas tecnologia também consegue ser restrição. Quantas histórias a gente não conhece de excelentes projetos como empreendedores querendo colocar a coisa em execução e não conseguindo porque tecnologia não deixa, o projeto demora mais de 6 meses para poder funcionar. Então a parte não dá mais para falar sobre negócio sem falar sobre tecnologia, mas parece que nem todo mundo se deu conta disso. Vergani, você é empreendedor há bastante tempo e também empreendedor de tecnologia, e essa é uma dificuldade, né, meu amigo? A gente ouve sempre essa história de não sei nada de tecnologia, quem sabe é o filho do vizinho? Ou o sobrinho do dono da empresa, ou do CEO da empresa, claro, mais do dono da empresa, né? Mas sabe, Elemar, eu concordo com o que você comenta, né? Até porque já estamos há mais de 30 anos nessa caminhada aí, eu possuo 52 anos, comecei com 17 anos, então há 35 anos, e lá atrás, aqui, sendo estagiário da Marco Polo, nós éramos os guri, aqui no Rio Grande do Sul é guri, né? Os meninos da informática, os guri. E na época era mainframe, não era nem os microcomputadores, então já existia um outro pré-conceito em relação a isso, né? Mas eu confesso que principalmente nos últimos 5 anos, para não dizer um pouco mais, né? Realmente o ecossistema de um modo geral, aqui na Serra Gaúcha, onde eu vivo dia a dia de negócios e até a nível nacional enquanto internet, telecomunicações, a galera entendeu, né? Está entendendo que a tecnologia, eu entendo que é meio, né, que é meio, enfim, a ferramenta, mas, cara, vai muito além disso, é estratégia. E se não tiver a tecnologia como estratégia nas empresas ou na empresa, ela está fora, ela está desconectada da realidade. Houve também a questão da pandemia que acelerou, impulsionou tudo isso, a tal da era digital, da transformação digital. Mas, Elemar, eu arrisco a dizer que hoje, mesmo aqueles mais conservadores, aqueles empreendedores, empresários mais conservadores, ele vai numa palestra 1, é tecnologia, palestra 2 é tecnologia, inovação. Cara, eu entendo que está entrando. Tá entrando, mas olha só, Vergani, o problema que eu percebo os problemas que você consegue resolver estão associados diretamente com o teu repertório. E os problemas que você consegue perceber também estão associados com o teu repertório. Mesma coisa com oportunidade. Às vezes, o que acaba acontecendo é que muitos empresários têm até a intenção de utilizar a tecnologia, mas não sabem direito por onde começar. Concordo. Sabe? E isso acaba sendo, eu vejo, a grande restrição, sabe? E vamos começar pelo básico. Qual é a recomendação que eu sempre faço? Poxa, como é que você deve começar a utilizar a tecnologia? Ou qual deveria ser a ênfase para quem está querendo usar a tecnologia de uma forma mais qualificada? Você deveria trabalhar para tornar aquilo que você faz
todos os dias um pouco mais fácil, um pouco mais barato, um pouco menos arriscado. Isso já vai te trazer retorno direto. Mas para poder fazer isso, você tem que conhecer as possibilidades. E, cara, no mercado tem um bocado de gente falando um monte de besteira. Nessas épocas de inteligência artificial, por exemplo, cara, você vê um monte de anúncio bem difícil de se acreditar. O empresário precisa ser responsável. O Michael sabe bem dessa realidade também, né, Michael? A gente tem conversado com os clientes e entendido dos clientes a dificuldade de conseguir associar negócio, tecnologia, por onde ir, por onde não ir. Sim, e aí você falaste uma coisa legal sobre inteligência artificial, né? A gente diz, é muito bacana a vibe de inteligência artificial, mas pega uma IA, pega uma GPT da vida e põe na mão de quem não sabe o que utilizar, quem não tem um repertório. Ela te dá um mundo de coisas, só que ao mesmo tempo tem gente que abre aquilo ali, cara, o que eu faço com isso agora? Né? E aí você vai para a questão dos negócios, então, de ter essa consciência situacional que a gente fala. Você pega um planejamento estratégico de uma empresa, ela tem desenvolvido seus objetivos, onde é que ela quer chegar, o que ela quer alcançar, quais são as metas que ela quer bater. E aí esquece da tecnologia, ou não dá o mesmo valor que a tecnologia deveria receber. Por exemplo, a tecnologia vai sustentar o tamanho, o porte de clientes que eu quero atingir, o meu banco de dados, ele vai suportar o tamanho da tecnologia que eu quero crescer, ele vai ter base para isso, e acaba esquecendo. E aí, então, deixa para trás, a empresa cresce e quando vê a tecnologia passa, em vez de ser um apoiador para aquelas metas, ela passa a ser uma restrição para atingir essas metas, né? E às vezes não é nem intencional, né, Vergani? Porque olha só, eu lembro, tem um caso famoso, tá? O primeiro nude autorizado da Kim Kardashian foi negociado com uma revista nos Estados Unidos que tinha 10 mil acessos diários, tá? O pessoal foi lá, fez toda a negociação com a Kardashian. Você sabe que, poxa, tá lidando com uma grande celebridade, isso não é uma coisa tão fácil de se conseguiu aprovação, conseguiu tudo e negociou inclusive a publicação em primeira mão na internet, na versão digital da revista. Tudo acertado, até que numa das reuniões alguém lembrou de perguntar, poxa, mas será que a gente não deveria consultar o pessoal do TI para verificar se isso não é problema para o site? Imagina, eles estimaram na época, isso foi em 2000, faz alguns anos já, mas estimaram que seriam necessários 500 milhões. Serão 500 milhões de visitas naquele primeiro dia. Uau! Seria a estimativa, assim, literalmente a gente está falando do primeiro bumbum que derruba a internet, né? Mas 500 milhões de visitas. É o mesmo número que na época a Google recebia de visitas por dia. Né? O servidor vai aguentar? Claro que não. O link vai aguentar? Claro que não. O ponto todo dimensionou. Às vezes, até por ser uma coisa que eu não entendo, não é o negócio daqui a pouco do cara da revista se preocupar com a internet. Poxa, a internet não é só um servidor, não tá lá. Será que não tá funcionando já por default? O que muda? Não é botar uma foto a mais? Muda muita coisa. O fato no nosso entendimento, Vergani, é importante que toda vez que uma empresa toma a decisão de executar uma estratégia, elabora um plano estratégico, ela deveria junto disparar, ou logo depois, disparar um planejamento estratégico digital, para verificar se as capabilities que a empresa precisa já estão lá para conseguir fazer com que os objetivos estratégicos se cumpram. Esse é na minha visão, é o primeiro passo seguro, né? Você deveria ter essa disciplina de conciliar o planejamento estratégico da empresa com uma versão digital desse planejamento estratégico para poder verificar quais são os investimentos, o que vai funcionar e o que não vai. Concorda com isso, Vergani? Totalmente, né? Você antes comentou que as coisas precisam ser simples, né? Rápidas. Eu tenho uma máxima aqui na X-Play que a gente precisa ser simples, fácil e rápido. E de preferência escalável, né? Simples, fácil e rápido. As empresas mais convencionais, vamos dizer assim, né? Tem todo um legado de 10, 20, 30, 50 anos e a gente entende que não é tão simples fazer essa tal de transformação digital olhando para esse negócio chamado simples, fácil e rápido. Eu mesmo tive uma história aqui, Maico, anteriormente, né? Onde a gente criou um dos primeiros provedores de internet da Serra do Rio Grande do Sul, o primeiro da Serra Gaúcha. Cara, a gente já nasceu com tecnologia internet, imagina, né? Que eu costumo dizer que é o olho do furacão da transformação digital é a internet, né? Mas era uma empresa informatizada. A empresa que eu vendi não era uma empresa informatizada, não era uma empresa digital. Eu não gosto de falar de empresas analógicas, né? Porque ninguém me tira nota fiscal hoje à mão ou com máquina de escrever, já com informática. Então, era informatizada, tinha ali seus 400 colaboradores, só que já era muito difícil mudar qualquer coisa naquela empresa pelo seu tamanho,
pelo seu legado, pela sua cultura, né? Então, falar de ser simples, fácil e rápido, e a tecnologia, se bem empregada, e por isso que tem que estar inserida no planejamento estratégico, e eu concordo plenamente com a tua leitura aqui, a visão, né? Você consegue acelerar isso, né? Mesmo, né? E hoje, empresas aqui da Serra, eu estou vendo, né? Principalmente, como eu comentei anteriormente, nos últimos 5 anos, os caras aceleraram muito rápido. Empresas grandes que são transatlânticos aqui, né? No modo de dizer, de grandeza, com 50 anos, que faturam alguns bi por ano, que eles estão avançando muito fortemente nisso e se tornando simples, fácil e rápido. Então, agora, tem que ter uma diretoria digital, tem que ter ali um CIO ou um CDO, um digital ali, de novos negócios, né, de inovação, porque senão não vai rolar, né? No dia de hoje, no meu trabalho aqui especificamente em telecom, a gente estava falando com uma grande concessionária aqui do Brasil, uma chinesa aqui no Rio Grande do Sul, a CPFL, e a gente conversa com a unidade do Rio Grande do Sul aqui, com os grandes executivos. Tudo que é diferente não é aqui, é lá no board, lá em Campinas, e tem um diretor de inovação para ouvir e ver coisas novas que tem a ver com o negócio dele, mas que tem que ter foco para ser rápido, né? Para não depender só do tradicional, que aquela empresa já tem a fábrica montadinha, direitinho. Então, isso eu tô achando muito bacana, Elemar. Tem muita oportunidade e essas pessoas, essas empresas, né, que eu entendo que é como se fosse o Cubo ali com o Itaú, né, estão visualizando isso. Isso é muito importante, cara. Dá um espaço, né, entre o que já é o core da empresa, o que ganha o jogo, mantém isso funcionando. Exatamente. Começa a experimentar novos negócios. Exatamente, em paralelo. Até que em algum momento tem que se fundir, né? E se me permite, aqui, 2 casos em Caxias do Sul, tem a Marco Polo, super tradicional, e Marco Polo Next. É disso que nós estamos falando. Uhum. Tem a Randon, né? E o Conexo, né? Que é o hub de negócio. Então, isso é bem interessante ver esses movimentos e agora olhando aqui para os nossos internautas, né, de tecnologia, ou principalmente o executivo da empresa aí, tu precisa ter no seu planejamento estratégico inserido o digital, como o Elemar comentou aqui. Esse é um ponto interessante, é bacana a gente falar sobre o velho e o novo, porque quando você começa a pensar, por exemplo, mesmo empresas da nova economia, ou dita nova economia, porque hoje em dia essa divisão de novo e velho já não faz mais sentido, tá? Mas o Jeff Bezos, da Amazon, né, questionam, uma vez eles exclamam, cara, me perguntam toda hora, Jeff, o que vai mudar nos próximos 10 anos? O que vai mudar nos próximos 10 anos? E fala, gente, eu adoro essa pergunta, eu acho que é uma pergunta importante, é uma resposta, são respostas que eventualmente podem impulsionar crescimento, mas mais importante do que responder o que vai mudar nos próximos 10 anos, é responder o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Por exemplo, no negócio da Amazon, o que não vai mudar? A Amazon vai continuar sendo uma empresa que vai querer vender pelo menor preço e entregar o mais rápido possível. Esse é o negócio da Amazon. Então, como que ela utiliza a tecnologia para poder cumprir esse papel? Por exemplo, uma coisa interessante, Vergani, nos Estados Unidos, a Amazon, por exemplo, reconhece quais são os livros best-sellers, ela já não tem mais esses produtos em estoque, porque ela já consegue produzir sob demanda. Ela compra os direitos de impressão e ela passa a produzir sob demanda. Além disso, cara, ela revolucionou o mercado de livros, tendo livro digital. Também agora, você não precisa esperar mais um tempão. No final das contas, às vezes, ou muitas vezes, a dita transformação digital não é sobre procurar a revolução da tua empresa, mas achar a forma de fazer aquilo que você já fazia, com a proposta de valor que você já tinha, só que, olha, fazendo isso de uma forma mais eficiente, ganhando escala. E para isso, né, meu amigo Michael, é necessário fazer uma análise, por exemplo, de pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças. As boas e velhas ferramentas de estratégia também são válidas para o digital. Você não precisa reinventar a roda, né? O que funciona já há muito tempo continua funcionando, não é verdade? Sim, são conceitos bem conhecidos e que por muitas vezes acabam sendo esquecidos, né? E aí tem um ponto que eu acho que é bem importante. Quando a gente fala de um planejamento estratégico, todo mundo vai ter meta da empresa, vai ter algum objetivo.
É diferente de você fazer a transcrição do planejamento estratégico para a tecnologia. Uma coisa eu tenho metas que são acopladas ao planejamento estratégico, que eu ajudo com a minha meta individual a atingir o planejamento da empresa. Mas o que a gente está falando aqui é um pouco diferente. É olhar, como você falou, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, onde é que a gente pode ganhar o jogo, olhar esse planejamento estratégico da empresa e conseguir transformar ele num planejamento estratégico de tecnologia. E aí transcende a questão de uma meta específica, não é apenas uma meta, um objetivo. É de fato, cara, o que eu pretendo como área aqui para conseguir apoiar a companhia para atingir seus objetivos, né? E tem uma coisa legal aqui no que o Michael comentou, né? Que a gente pensar nessa questão digital e na tua fala também, Elemar, sem esquecer do que já se tem no legado, que no teu exemplo aí da empresa, eu vou ser firme aqui na colocação, o que paga a conta aqui da empresa, né? O que a gente está fazendo aqui? Né? Então, tem que olhar isso, que é o que paga a conta, melhorar esses processos, melhorar as entregas, que é o exemplo do Jeff Bezos que tu deste há pouco aí, tá? Bom, mas também tem um novo aqui. Ok, eu vou olhar o que isso aqui impacta no meu negócio e vou trabalhar isso, né, com uma equipe que vai estar pensando o futuro. Essas duas equipes, no meu modo de ver, né, precisam estar também minimamente alinhadas no posicionamento da empresa. Exemplo, se aquela que está cuidando do presente, o ganha-pão ali, o faturar aí o que ele já tem dentro de casa, essa equipe tem uma grande importância no business. Porque ela, com muito respeito, ela está pagando a conta daqueles caras que estão pensando o futuro. Mas, ao mesmo tempo, essa galera tem que entender que os caras que estão pensando o futuro são muito importantes, porque no futuro quem vai pagar a conta é aquele novo produto, aquele novo serviço, aquela nova melhoria que trouxe para o próprio negócio. Por sua vez, essa galera que está, né, pensando, vamos dizer assim, o novo, que eu também não gosto de dizer isso, né, ou diferente, né, Elemar? Esses caras têm que entender a importância daquele cara lá que está fazendo o ganha-pão do dia a dia, porque se não fosse aquele cara, ele não estaria aqui pensando o novo, né, para o negócio. Tem uma matéria que eu gosto muito aqui, eu estava procurando aqui, já te passei no teu WhatsApp, que aqui é tudo muito dinâmico, né, podcast é isso também, tá? Que o Bill Ford aí, né, o presidente do conselho da Ford, neto do famoso grande empreendedor Henry Ford, disse uma frase aqui em 2017: a indústria de carros vai se transformar numa indústria de software. Cara, quando uma pessoa como essa, de uma instituição, porque essa empresa já é uma instituição, né, diz uma frase dessa, o dono da empresa, o CEO da empresa, ou o presidente do conselho da empresa, cara, vamos ver o que está acontecendo. Porque é algo muito grande isso, né? Forte informação. E tem algumas coisas que a gente tem que ponderar e nunca esquecer. Eu acho que a McKinsey há muitos anos fala sobre a necessidade dos 3 horizontes, né? Você ter uma visão clara do que está ganhando o jogo hoje, ter uma intenção, ou pelo menos uma ideia do que vai continuar ganhando o jogo daqui a alguns anos, e, cara, o que vai ser o futuro, quando você está falando de algumas décadas, enfim. A Shell se destaca por isso, por exemplo, se posicionando já há muito tempo como uma empresa de energia e não como empresa necessariamente de petróleo. Por quê? Porque há muitos anos ela trabalha com cenários e começa a projetar eventualmente como que a organização vai continuar avançando. E tem aquelas coisas que a gente precisa também entender que são as novas oportunidades, né? Como você está destacando, Vergani, quando eu trago para a mesa o digital, eu preciso aprender a reconhecer, às vezes, uma escala e uma velocidade de crescimento que é muito diferente daquela que nós estávamos habituados na gestão há alguns anos. Eu falo que 3 fenômenos, né? O pessoal da Singularity University, que quando fala das organizações exponenciais, né? Eles associam 3 fenômenos importantes de tecnologia. Olha só, você trabalha com tecnologia, fica claro para você, talvez quem está nos acompanhando isso não seja tão evidente, mas olha só, processamento. Cara, a capacidade de processamento das máquinas tem crescido de uma forma espetacular, há muito tempo. A máquina que derrotou o Garry Kasparov lá atrás, em 97, aquele servidor todo gigantesco, é muito menos potente, na verdade é 10 vezes menos potente do que um Galaxy S5. Olha que maluco, tá? Então nem se compara com os celulares de hoje.
insano. Um supercomputador hoje é uma máquina pequena comparada com qualquer um dos celulares que nós temos na mesa. Outra coisa é armazenamento. A capacidade de armazenamento cresceu e muito. Nós estamos produzindo uma quantidade insana de informação todos os dias, nem todas necessariamente úteis, mas, cara, nunca se coletou tanto dado e está se armazenando tanto dado. E a outra coisa é conectividade, que é o teu campo, né, Vergani? Se você for analisar todas as organizações exponenciais, todas elas estão pautadas com modelos de negócio ou modelos operacionais que estão sustentados em cima desses 3 vetores exponenciais também. Netflix, processamento, armazenamento, conectividade. Uber, processamento, armazenamento, conectividade. Amazon, processamento, armazenamento, conectividade. Spotify, processamento, armazenamento, conectividade. Esse acaba sendo um grande ponto, né? Como que eventualmente eu posso aproveitar mais de conectividade? Como que eu posso aproveitar mais de armazenamento, de processamento para poder tornar o meu negócio um negócio mais efetivo, mais simples, mais fácil, mais rápido, né? Por exemplo, por que não se pensar em tempos de inteligência artificial, em automatizar atendimento, em eventualmente qualificar ainda mais as recomendações? E outra coisa também importante para quem está comigo, tá? Não se deixe enganar. Quando você pensa, por exemplo, na Google. Google é uma empresa de tecnologia, certo? 97% da receita dos caras vem de publicidade. É uma empresa de publicidade. Só que utiliza a tecnologia para fazer publicidade de um jeito completamente diferente. E esse é o desafio. Sobre transformação digital, Vergani, eu gosto de uma alegoria interessante, tá? Você tem na empresa, você falou sobre o pessoal que está trabalhando com o antigo e o pessoal que está trabalhando com o novo. Eu acho que o processo de transformação... O presente e futuro. Presente e futuro. Isso, melhor. Eu acho que é mais suave. Mas olha só, se você parar para pensar, eu gosto muito da seguinte analogia. Imagina que você tem dois lados do continente e uma ponte que está ligando, certo? Aqui está o presente. Aqui está o futuro. Dá para todo mundo atravessar a ponte ao mesmo tempo? Não dá. A ponte não aguenta. Não tem vazão para tudo isso e talvez nem aguente nem o peso. Então, eu tenho que priorizar quem eu atravesso primeiro. Outra coisa, depois que eu atravessei alguém para cá, eu tenho que garantir que quem está aqui do lado fique seguro e quentinho. Porque, afinal de contas, é um mundo novo, certo? Do outro lado, aquela pessoa que continuou lá, ela tem que continuar funcionando, tem que continuar bem, até que chegue a vez dela de atravessar também. Esse processo de transformação demanda planejamento, mais uma vez. Planejamento e gestão eficiente. Não é uma coisa para ser feita de qualquer jeito, muito menos pelo sobrinho. Concordo. Né? Porque tem risco nisso tudo. O certo e o incerto. Noite, né? E esse é o desafio, sabe, Vergani? Eu acho que o empresário precisa trazer essa discussão para, conseguir perceber essas oportunidades. E aí precisa falar com gente confiável e tudo mais, para conseguir entender como é que eu conecto, afinal de contas, tal de processamento na minha vida, como que eu conecto armazenamento, ou a tua área, né, Vergani? Conectividade. O impacto rápido, tá? Nós vamos há muito tempo para São Paulo. No passado, nós íamos a São Paulo e a gente via muitos motoboys. Continuamos vendo muitos motoboys, só que a função mudou. Antigamente, eles ficavam levando o documento de um lado para o outro. Empresas como a tua, aqui na Serra, ajudaram a fazer com que essa comunicação, essa conexão ficasse muito mais fácil. Aliás, imagina o que seria da Serra, né, das empresas com o Covid, sem eventualmente parte da estrutura que você ajudou a criar aqui. Bacana. Verdade. Não, a conectividade, minha vida aí, ultimamente, né, é algo assim inimaginável que a gente vê da evolução nos últimos 15 anos, vou botar 2009, quando as primeiras fibras óticas começam a surgir, eram cabos de cobre com ADSL, alguns nem sabem mais o que a gente está falando, a nova geração, né, o radiofrequência, o wireless, e agora as fibras óticas, as velocidades que estão alcançando e conectando a todos aí de forma muito rápida, né, e até novas tecnologias que no passado a gente achava que nunca iriam se firmar, cito satélite, hoje já está sendo testado no Brasil, em áreas rurais, um link de internet por satélite ligando uma estação de rádio base em 5G, né? O 5G suportado não por uma fibra ótica, e sim por um satélite, né? Com coisa de giga, né? 1 giga, 2 giga, é uma coisa bem interessante, né? Porque inclusive lá no agro ou nos lugares mais longínquos, todo mundo quer um sinalzinho de conexão, né? Então as conexões, elas cresceram assim de forma gigantesca. Nesse ponto até tem que dizer que o Brasil é muito privilegiado, né, do que a gente vê em
outros países, né? Então a gente tem sim bastante conectividades e as empresas, de um modo geral, que não estão conectadas, não investirem nesse tripé aí que você colocou, processamento, armazenamento e conectividade, que é fantástico isso aí, né? Cara, a possibilidade dela ficar para trás e perder a vez é muito forte, muito grande, né? Esse é um ponto interessante. O Michael Porter, assim, parece que as pessoas passaram a dar mais importância para a tecnologia quando alguém de negócio mesmo, como Michael Porter, passou a falar também sobre tecnologia, né? Michael Porter, um dos pais da estratégia, ele escreveu um artigo em 2014, já faz tempo, tá? O título do artigo era Como dispositivos conectados e inteligentes vão transformar a competição. E ali ele falava sobre, primeiro fenômeno, poxa, vamos colocar um processador aqui na tua TV, vamos tornar a tua TV com esse processador fazendo alguma coisa a mais, vamos botar alguns aplicativos. Agora, vamos conectar a tua TV para que ela possa eventualmente receber informação por internet. Olha a transformação que isso trouxe para a mídia. Como dispositivos conectados e inteligentes vão transformar a estratégia. No agro especificamente, ele começou a falar sobre trator, por exemplo, né? O trator primeiro começou a ter sensores, né, para poder verificar o estado do próprio trator. Quando você conectou esse trator, né, eventualmente com um servidor, você começou a ter transferência de informação do terreno, do que o trator está encontrando no terreno. Esse servidor também estava recebendo informação da base que faz a distribuição da água, esqueci o nome agora, mas enfim, a gente ajudou num projeto desses também. Também está recebendo informação da colheitadeira, também está recebendo informação... Do Big Data, né? Da nuvem. Acesso a tudo. E aí o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que de dados ali. o tratorzinho, que a princípio era o produto e era o principal ativo, passou a ser um meio de distribuição para uma plataforma de informação que os fornecedores para a indústria agrícola começaram a entregar. Olha, usa aqui o meu trator, né? Mas mais do que isso, conecta isso com o meu sistema, porque isso vai te dar mais informação sobre como plantar da melhor forma. E esse ponto é um ponto interessante, né, Maicon? Você que acompanhou e acompanha já há bastante tempo a transformação digital na indústria, essa transformação está chegando de fato. Muitas vezes, utilizando um nome não da moda para poder fazer algo que está na moda, que é poder, por exemplo, fazer indústria 4.0, conectar as máquinas com servidores, conseguir entender e reduzir tempo de downtime, reduzir custo de setup. Tudo isso tem sido bastante interessante também. E aí você começa a ter outras oportunidades, como você falou, no exemplo do agro. Ao invés de vender só a máquina, você tem serviços agregados, você já tem assinatura, você tem uma série de outras inteligências que acaba vendendo para esses mercados, né? E aí eu acho que um ponto bem interessante desses três pilares que você falou são informações que geram uma base de dados, mas o que tem que ter um cuidado para que isso não vire um bando de dados. Não é? É uma expressão que eu já ouvi muito aí. É o bando de dados. Então, assim, se tiverem muitos dados, mas eles não estiverem tratados de uma forma adequada, não tiver uma análise específica, e quando você pegou um exemplo de novo do agro, está cruzando a informação da máquina, está cruzando informações de previsão de tempo, cruzando informações da semente, de todo um nicho de mercado, você consegue, com uma análise específica, dizer, cara, qual é o melhor momento para o plantio, qual é a safra adequada, qual é a colheita adequada, enfim, algumas informações, não sou do ramo, mas, enfim, coisas que são inerentes a um negócio, com análise de dados específicos, você consegue agregar um serviço bem bacana aí, né? E aqui tem um ponto interessante, eu já ouvi uma expressão, o pessoal fala muito de data lake, né? Mas muitas empresas, no lugar de ter um data lake, formam um data pântano, né? No lugar de um lago tem um pântano. Por quê? Porque a informação não está estruturada, o planejamento não foi bem feito, e aí o que acaba acontecendo é você tendo informações que acabam não dando, não se convertendo em conhecimento, né? Porque conhecimento é a informação colocada em prática. Então, cara, como é que você vai eventualmente transformar isso em conhecimento e gerar valor? A grande dica, no meu entendimento, mais uma vez, as possibilidades são gigantescas e infinitas, mas a gente precisa ter uma estrutura, ter um método, ter um planejamento de começar tornando mais simples, tornando mais fácil, tornando mais rápido aquilo que você já está fazendo. Na medida que você vai ganhando know-how com isso e tendo essa informação um pouco mais estruturada, você vai avançar de uma forma mais tranquila. Mas olha só, Vergani, se for sobre a aceleração e transformação digital... Desculpa, vou te
interromper, desculpa. Essas 3 palavrinhas, simples, fácil e rápida, e também as siglas todas que a gente fala de tecnologia, eu acho que é o principal propósito aqui do teu programa, né? Cara, a gente precisa descomplicar também. Agora eu quero provocá-los aqui. Eu não sou o host é o Elemar, mas como isso aqui é um podcast, a gente pode trocar, e o Elemar é um amigão aí de décadas, né? Nessa linha do descomplicar, né? Tocar o coração ou o bolso daquele empresário, né? Como a tecnologia pode, né, descomplicar a vida dele, fazer mais com menos, né, que é uma das coisas que os CIO aí, eu acho que mais perseguem, né? O descomplicar, eu acredito ser uma coisa muitíssimo importante a nossa comunicação com esse povo, viu? Muitíssimo importante, fundamental, na verdade. Mais uma vez, é por isso que eu defendo, Vergani, a estrutura, a estratégia de você tentar tornar mais fácil, um pouco mais fácil aquilo que você faz todos os dias. Então, eu não estou falando, por exemplo, sobre fazer uma automação de ponta a ponta que vai eventualmente transformar o teu modelo operacional. Mas, cara, como que determinada informação chegando no tempo certo me deixa produzir de uma forma mais qualificada, em menos tempo, de uma forma mais rápida? Por exemplo, por que não automatizar com o uso de inteligência artificial? Por que não, por exemplo, automatizar a interpretação de documentos para conseguir fornecer sumários de melhor qualidade, para que as pessoas possam se concentrar em fazer diferença naquilo que elas realmente fazem diferença, no que elas são boas, mas deixando de lado aquelas coisas que são consumidoras de tempo, né? Então, ter a informação certa no momento certo e eventualmente disparar dali a automação necessária para responder a certos eventos, é nesse tipo de coisa que se começa a ganhar o jogo. E aí tem uma provocação interessante, Vergani, que é não só pensar sobre futuro e presente, mas o que eu já faço no presente hoje que eu estou fazendo assim e que eu podia estar fazendo assim. É isso. Né? Poxa, aquilo que você faz todos os dias, você pode tornar mais simples, você pode tornar mais fácil. Né? Você pode, por exemplo, utilizar a IA não para substituir o teu atendimento eletrônico, mas para daqui a pouco fazer uma análise da conversa do teu atendimento eletrônico e apontar quais foram os principais pontos discutidos. Você pode converter isso numa oferta mais acertada, em menos tempo, diminuir o tempo de ida e de volta, né? Essa coisa toda pode ser trabalhada com tecnologia de forma inteligente. Você falou de um ponto importante que acho que também a gente ter a familiarização de tecnologias. Então você fala, primeira coisa, transformação digital. Aí você pega o empresário que tem o seu negócio há 30, 40, 50 anos. Acho que tem 2 lados. Um não é porque tudo que você fez até hoje te garante o futuro. Tem que ter esse ponto de atenção. Mas, por outro lado, chegar numa mensagem de transformação digital para um negócio desses, cara, não há um caminho. Assusta. Tem que ter cuidado. Exato, Concordo. assusta. E aí, eu quero transformar o meu negócio. Poxa, um cara que tem uma empresa que há 2, 3 anos, enfim, 5 anos, vem aí falar do meu negócio que eu tenho há 50 anos. Então, assim, não é bem por aí. Então, acho que essa questão de ambientalizar o empresário para que ele tenha consciência da situação e transformar mais para o lado do negócio do que propriamente para o lado tech, faz muito sentido. Concordo. Deixa eu te dar um exemplo muito, muito concreto, Vergani, do como tecnologia pode ajudar. Há alguns anos, o mais jovem Elemar resolveu que ia comprar uma máquina que lava, seca e encolhe, porque eu descobri isso, né? Que máquinas de lavar, elas não têm lava e seca, elas têm lava, seca e encolhe. Nisso a tecnologia não ajuda tanto. Mas olha só, fui comprar a máquina, cheguei na loja, morava sozinho na época, e disse, cara, eu quero comprar essa máquina aqui. Acertei o preço, negociei, aquela choradinha que a gente aprendeu a dar. Ok, na hora de combinar a entrega, disseram para mim, seu Elemar, que dia o senhor vai estar em casa para poder receber o produto? Eu, o quê? Não, porque a gente precisa entregar o produto para o senhor e a gente precisa agendar o dia para fazer a entrega. Eu disse, o dia? Eu não estou em casa dia inteiro, né? Não, pois mas a gente precisa ter a sua agenda disponível para... Poxa, gente, eu vou ter que contratar alguém para poder receber o produto em casa. É uma dor que todo mundo vive, tá? Daí ela disse para mim, olha, na verdade, o senhor pode fazer o seguinte, quanto tempo de antecedência o senhor precisa para ser avisado, para estar em casa para receber o produto? Eu achei isso interessante. Eu morava aqui em Caxias na época, morava perto da onde eu trabalhava, e disse, olha, preciso de 15 minutos. Tá, tudo bom, 15 minutos. Eu disse, gente, isso aqui não vai funcionar, nunca, né? Fui para a empresa, eu tinha até esquecido que tinha comprado a máquina que lava, seca, importante, encolhe, né? Quando o telefone tocou.
Eu atendi o telefone, já estranhei o número, mas atendi. Bom dia, seu Elemar, tudo bem? Tudo bem. É só para avisar, o caminhão da entrega vai estar chegando na frente da sua casa em 15 minutos. Eu não acredito, né? Fui para casa, parei, mais ou menos em 15 minutos parou o caminhão. Eu fiquei cismado, disse, meu amigo, só para eu entender, vocês são daqui de Caxias do Sul? Não, nós somos do centro de distribuição lá de Canoas. Canoas, tá? Mas vocês conhecem bem Caxias? Não, assim, a gente tá vindo para cá fazer a entrega, tem o seu endereço, tá aqui para entregar. Ah, mas como é que vocês sabiam que vocês iam demorar 15 minutos para chegar na minha casa? Não, a gente não sabia. Na verdade, quem entrou em contato com o senhor não fomos nós, foi o pessoal da central. O senhor pediu para ele avisar, né? Pedi. Então tá, pois foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o caminhão era monitorado, sabe? E eles estavam verificando o item. Viu a distância, primeira. Cara, deu assim, tá. É isso. Tá, muito bom, mas... bom, eu acho que vocês podem descer por aqui e tal. Não, só um pouquinho, seu Lemar, porque a gente tem que esperar o baú do caminhão destravar. Por quê? Não, porque lá na central eles estão esperando para confirmar a localização. Quando confirmar a localização, daqui a pouco, destravou. A gente pode tirar o produto. Eu disse, caramba. Aí eu perguntei, tá, mas... e se tu descer o produto errado? Ele, olha, se nós descer o produto errado, dispara um alarme aqui e dispara um alarme na central. Por quê? Aí o que eu entendi? Eu entendi, né? O caminhão é monitorado, é geolocalizado. Né? O caminhão é geolocalizado, o baú está conectado com a central, e eu tenho uma estrutura de RFD, né, em cima das caixas, imagino que era esse o caso, que se por acaso eu passar em qualquer lugar, eu vou conseguir reconhecer. Meu amigo, você está com o produto conectado com o baú conectado com o caminhão conectado com a central. Isso é internet das coisas, meu irmão. Isso é internet das coisas, só que provavelmente quem fez isso na central não se deu conta que era internet das coisas. E nem o tamanho do negócio. E mais, não fez barulho nenhum para dizer que isso é diferencial. Poxa, eu consigo te avisar da entrega com alguns minutos de antecedência, coisa que o meu concorrente não consegue. Não porque ele não tem recurso, mas porque ele não usou inteligência para poder aproveitar o que já tem na mão. Tem um ponto aí na tua história que eu acho fenomenal, que a gente vai comentar aqui, não sei quanto tempo a gente tem, estamos aqui no nosso bate-papo, né? Enfim. Conheço o dono da casa, eu acho que eu consigo uma expansão. Estamos hoje em Caxias do Sul, né? O nosso Tech Biz aqui está gravando de tudo que é lugar do Brasil. Hoje a estada é em Caxias. Sejam muito bem-vindos, né? Aqui Obrigado. Na X-Play aqui. Mas olha só, um ponto que você comentou bem importante é falar do cliente. Isso. Porque o cliente Elemar, nesse teu exemplo, né, há alguns anos atrás, no meu antigo business, eu vendi assinatura de internet fixa por fibra ótica, e aí um profissional do quilate do Elemar, conversando comigo, um consultor, né, entendendo um pouco ali do nosso business, ele me fez a seguinte pergunta, Elemar. Vergani, tu tem filhos, né? Tem. São adolescentes. Eles comprariam o teu produto? Comprariam. Não, eu tô falando se eles comprariam daqui 10 anos. Não hoje. Será que tu vai ter como engajá-los e tudo mais? Estava falando ali da tal da experiência do cliente, né? Olha que linda história tu acabou de contar sobre a experiência do cliente. Então, eu também acredito muito nisso, Elemar, que o empresário, as empresas, né, tem N desafios no seu planejamento estratégico e etc. Mas a coisa mais importante de tudo, né, é o cliente lá na ponta que está recebendo o teu serviço e o que ele deseja. Então, essa empresa que te vendeu a máquina de secar... Lavar, secar e encolher. Lavar, secar e encolher, né? Cara, olha a experiência que ela permitiu ao cliente Elemar, né, com o uso da tecnologia. Então, assim... certamente, numa futura compra, tu lembrou dessa empresa que tu foi, cara. Passei anos contando essa história. E tô para dizer que algumas pessoas compraram máquinas que lavam, secam e encolhem, também TV e vídeo e tudo mais, dessa empresa, porque perceberam que, poxa,
ter alguém em casa para receber produto é uma dor de cabeça. E detalhe, é dor de cabeça ainda hoje. O ponto é, eu tenho a solução. Mas, mais uma vez, às vezes a falta de repertório, né, não te faz perceber esse tipo de salto, esse tipo de oportunidade. E é isso que, eventualmente, o empresário precisa estar atento para. Cara, como que eu consigo, eventualmente, perceber dos meus objetivos estratégicos? Por exemplo, eu tenho uma meta que é aumentar a satisfação do cliente. Como que, efetivamente, eu consigo aumentar a satisfação do cliente de uma forma relativamente simples? Porque por exemplo, no varejo, é muito comum pessoas que distribuem itens de valor agregado um pouco mais alto, ter um caminhão que é geolocalizado, ter eventualmente um baú que tem uma trava. Agora, como que eu concilio isso com algo que simplesmente bota um avizinho, né, cadastrado no sistema, só para que eu lembre de avisar. Detalhe, e hoje eu faço isso de forma automática, tá? Eu posso mandar uma mensagem automática pelo WhatsApp, eu posso... Push, né? Exato. Né? E esse ponto é um ponto importante, Vergani, a coisa de você enxergar a tecnologia como uma auxiliar para te ajudar a fazer aquilo que você já faz, com os recursos que potencialmente você já tem, mas para gerar mais valor percebido. E aí conecta com o que a gente falou antes. Poxa, como sair do técnico e ir para o negócio? Como convencer o empresário que de fato ele precisa desse apoio? Como ser menos rude nesse contato com ele, né? E aí quando começa a olhar para o negócio, o que motiva um dono de empresa, o empresário, a buscar melhorias? Pode ser por uma visão de custos. Então, o exemplo do RFID. Poxa, o quanto o RFID ajuda num processo de logística, o quanto... Conferência de estoque. Conferência de estoque, o quanto elimina custos, enfim, o quanto agiliza o processo. Ele tinha uma dor interna, que, poxa, eu preciso reduzir meu custo, preciso ter uma margem de lucro melhorada, então esse é um ponto. O outro lado é a experiência do cliente. Assim, uma vez que o cliente comprou comigo, poxa, uma vez que o Lemar comprou com esta loja e teve essa satisfação... Quando ele for comprar outro produto, será que ele vai sair cotando com todo mundo ou ele vai direto naquela loja que ele foi bem atendido, teve uma boa experiência? É isso. Né? E aí é onde, de fato, a tecnologia está ajudando a agregar valor no negócio dele. E mais um ponto, tá? O quanto que eu eventualmente estou disposto a pagar a mais por causa dessa experiência. Dessa conveniência, né? Exato. Eu sempre digo que análise fofa, né? Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Vamos falar sobre estratégia básica aqui, tá? Que de básico não tem nada. Mas olha só, quando uma força encontra uma fraqueza, ou seja, a tua força encontra uma fraqueza do teu concorrente, você tem uma oportunidade. E quando a tua fraqueza encontra uma força do teu concorrente, aí você tem uma ameaça. É interessante você perceber também na perspectiva digital aonde que estão as tuas forças, aonde que estão as tuas fraquezas, aonde estão as forças da tua concorrência, aonde estão as fraquezas das tuas concorrências, porque eventualmente é aí que você vai encontrar as melhores oportunidades e também vai identificar um pouquinho melhor aí as principais ameaças. Agora, pensar no digital, né, é um movimento que é difícil, Vergani. E o ser humano, você sabe bem disso, o ser humano, ele tem um comportamento padrão, né? Sempre que ele encontra algo novo, ele costuma, das duas coisas, ou fugir, né? Cara, não quero falar sobre isso, o comportamento de você trazer o sobrinho para a sala, né? Ou você foge, ou você luta contra, né? Vocês, cara, eu não quero, por exemplo, inteligência artificial. O que tem de gente falando sobre o quanto a inteligência artificial não funciona, o quanto é complicado. Cara, ou você foge ou você luta. E qual o caminho importante também, Vergani, principalmente para uma empresa maior? Às vezes, como é que você faz, por exemplo, para poder reduzir isso? Da mesma forma como você trata a introdução, por exemplo, de um bichinho para uma criança, né, com um filho. Qual foi o pai que eventualmente já não sentou com uma criança que estava com medo de um cachorrinho e disse, ó, primeira coisa, meu filho, olha que o pai brincando com o cachorrinho, olha que bonitinho. Passa a mão, passa a mão, passa a mão, familiariza. Familiariza, familiariza, familiariza. Vem cá. Põe a mão com o pai. Aí vem a segunda parte, facilita, né? Porque vai que o bicho resolva morder, né? Então, primeiro, você familiariza e aí você facilita. Com familiarização e com facilitação, você vai combatendo a resistência ao novo. E esse ponto é importante, Vergani, porque mais do que pensar enfaticamente em começar a fazer as coisas, e essa afobação de querer sair fazendo, às vezes atrapalha, você tem que pensar no estruturante, né? O empresário, ele tem que pensar, cara, como é que eu me preparo, não para tratar esse projeto, mas para poder resolver esse tipo de problema de maneira consistente ao longo do tempo. Esse é o desafio, né? Concordo plenamente.
né? O Vergani vem estruturando negócios nos mais variados ramos, desde conectividade, também com mídia digital, com um bocado de coisa. Como eu disse, é uma grande referência para mim. Mas, Michael, falando e avançando um pouco mais, aí a gente começa a pensar, eventualmente, quais são as capabilities que uma empresa tem que desenvolver, e aí a gente precisa pensar em como, então, estruturar a empresa, né? Como se preparar para ter essa capability. Aliás, capability é uma palavra que consultor... Eu digo, Vergani, que quando eu me transformei em consultor, você me conheceu antes disso, tá? Quando eu me transformei em consultor, eu me transformei em algo que eu mais odiava, né? Que, enfim, eu não gostava de consultor, até perceber que consultor é importante, faz diferença. Palavra de consultor, tá? Capability. O que é capability? Capability é uma competência, tá? Só que enquanto competência pra gente, capability é pra empresa. Simples assim. Não é bem isso, mas se você pensar dessa forma, já vai estar certo. Como é que você desenvolve capabilities? Que capabilities são importantes e como que você aplica isso? Tem que reconhecer isso direitinho e planejar para formar uma boa estrutura, né, meu amigo Michael? Sim, sem dúvida. E aí você falou bem da questão de ter a necessidade de desenvolver no capability. Poxa, tá vendendo aqui uma ideia de ter consultorias, pessoas especializadas, são de alguma forma, você precisa achar alguém, seja interno, seja um parceiro, sejam pessoas que estão vinculadas ao negócio, mas que não seja o sobrinho apenas, né? Sim. Que tenham algum nível de conhecimento e que você tenha algum nível de confiança, seja por histórico, seja por know-how, pelo conhecimento, para poder fazer a leitura do teu cenário. Então, entender, cara, onde é que eu atuo bem, entender que eu tenho as minhas forças, poxa, onde é que é um campo para mim que ele é um pouco desconhecido ou que eu não nado tão bem aqui. E chamar parceiros para poder fazer esse tipo de análise. Através daí, a ideia é que você tenha... poxa, vamos montar o planejamento. Mas o que é o planejamento? Cara, são objetivos, são metas, são algumas questões que eu quero atingir. Aquilo que eu já sei. É aquilo que eu já sei. Eu já sei fazer. Não tem nada novo aqui. Exato, né? Não tem nada de novo. Poxa, mas através daqui, o que na tecnologia, que é o que a gente tá como foco aqui, não tenho bem preparado para me suportar o que eu quero atingir aqui, né? E aí você começa a dizer, onde é que eu tenho que desenvolver essas competências, que são as capabilities, né, para uma empresa, para o meu time poder atuar, para eu ter condições de fomentar os meus negócios aqui, né? E Vergani, aqui tem um ponto importante, eu tenho uma confissão para te fazer. Você já me conhece há muitos anos, desde uma época em que eu até tinha cabelo, né? Há boatos que hoje em dia eu não tenho mais, mas enfim, é coisa da câmera, eu tava brincando aqui antes. Mas olha só, Vergani, eu sou um cara de tecnologia. Eu também já tô no caminho, tá? Mas enfim. Né? Mas vamos falar assim. Eu sou um cara de tecnologia, que trabalhava numa empresa de tecnologia, e uma das minhas grandes frustrações durante muito tempo era, mesmo estando numa empresa de tecnologia, não encontrar na camada de negócio gente que falasse tanto sobre tecnologia quanto eu. Eu me revoltava com isso. Gente de tecnologia às vezes reclama muito de, poxa, como que existe esse analfabetismo digital por parte de gente de negócio que é tão inteligente. Aí, depois de um certo tempo, depois de muito protesto, né, e percebendo que não ia dar em nada ficar protestando, eu pensei, poxa, faz o seguinte, ó, eu vou até metade do caminho, né, eu vou aprender a falar um pouco mais sobre negócio e eu espero que o pessoal de negócio venha também metade do caminho para me encontrar e eu também aprendendo a falar um pouquinho sobre tecnologia. Sabe o que aconteceu, Vergani? Eu fiquei sozinho na metade do caminho, tá? Tipo, o cara do negócio não veio. Hoje tá vindo mais, mas na época não veio. O que eu decidi? Cara, já que eles não vêm, deixa que eu vou. Então, eu fui até lá e fui aprender a falar sobre negócio. E esse ponto, para mim, acabou se transformando num diferencial. Então, para você que está acompanhando a gente, que é de tecnologia, aqui fica uma dica para você, tá? Se você só fala sobre tecnologia, se você é aquele cara que para trabalhar precisa das luzes apagadas, e eu já fui esse cara, ó, às vezes o pessoal de negócio prefere a luz acesa. Tenta entender um pouquinho melhor a perspectiva dele, porque eles também sabem do que estão falando. A gente é um pouquinho arrogante às vezes, mas olha, falar um pouco mais sobre negócio, Vergani, acabou abrindo as portas para mim e é mais ou menos o que a gente tenta fazer com a Exímia hoje, tá? A gente vai até as empresas falando sobre tecnologia, sim, porque eu sou um cara de tecnologia, claro, mas também falando sobre negócio, contando também com bons amigos que sabem muito de negócio, gente que trabalha comigo na Exímia que vive negócio há tanto tempo, mas também, óbvio, né? Contando com bons conselheiros, bons amigos que falam sobre negócio pra gente e nos ensinam todo o tempo. Ter gente fazendo essa ponte de tecnologia e negócio é importante para você não ter aquele ambiente de nós e eles, né? Porque senão vira uma fábrica de bota, um botando a culpa no outro. A gente precisa ter as pessoas alinhadas. Faz sentido? Nossa, totalmente, né? Enquanto você me comentava a respeito disso, eu lembrei de um grande amigo, um grande mestre, né? Aliás, eu tenho muitos mestres. Para mim, o Elemar é um grande mestre também. Imagina. A gente só aprende. Mas ele usava
esse exemplo aqui, ó, né? O gigante, né? Ou o cara dos negócios, que pode ser, de repente, o cara da tecnologia, o cara dos negócios, né? Dependendo do assunto, um precisa evoluir, outro precisa também descer um pouquinho, muitas vezes ser mais humilde, não ser tão arrogante como você comentou. Não vou defender nem o de tecnologia, nem o de negócio, cada um faça as suas reflexões, mas o fato é que o nosso programa aqui, ele não existe sem o business e sem a tecnologia, ou sem a tecnologia e o negócio. E é necessário fazer essa conexão aqui, ó. Fazer essa aproximação aqui, ó, e que os dois consigam se encaixar firmemente, né? Nesse caso, era grandes ou gigantes operadoras de telecomunicações, que a gente conhece várias, né? Eu venho do ramo de provedor de internet, pequenininho. Esse cara é muito rápido, muito empreendedor, né? Em contrapartida, esse gigante aqui de telecomunicações, ele é muito grande, é um transatlântico, só que tem grandes executivos com excelente formação que em muitos momentos tem arrogância de não querer falar com o pequenininho lá embaixo, que tem suas limitações também, mas que tem muita coisa boa, que também tem suas arrogâncias, achando que ele é mais rápido que o cara de cima. Vamos entender cada um as suas forças e as suas fraquezas e conectar esses dois pontos, né, de tecnologia e business. Esse equilíbrio vai dar uma força, muito grande. O Vergante, você que comentou que já teve vários negócios aqui, né? Como é que você observa aqui a necessidade de ter um interlocutor para ajudar nessa junção? Né? Se temos pessoas de um lado com uma fala muito técnica, do outro lado pessoas falam muito sobre negócio, é que quando você pega uma área pequena, pode ser uma pessoa. Quando você pega 2 mega empresas ou 2 empresas, você pode ter um terceiro ente que está ali ajudando a fazer essa conexão, fazer uma leitura do que é a demanda de um, a dificuldade do outro para fazer essa conexão. Maico, é fundamental, né? Tu ter um interlocutor, vamos dizer assim, um consultor, um advisor, né? E eu vou me remeter a uma experiência de 8 anos de fusão e aquisição, né? Eu vendi minha empresa, um empreendedor com as suas características de teimoso, centralizador, enfim, alguns quantos adjetivos não tão positivos, né? E que foram 8 anos onde eu aprendi muito e passado-se o momento da transação, enfim, eu olhei para trás e vi muitas teimosias minhas, né, de não ter confiado no consultor, no caso de negócio ali, o advisor, ou o consultor de tecnologia, e perdi muito tempo, gente. Foram dos 8 anos eu poderia ter feito em 5, né? Só que com um agravante, não só o tempo, né? Eu sei que tempo é vida, né? Mas a minha transação poderia ter sido muito melhor, porque enquanto eu queria fazer o papel do consultor de tecnologia e conhecer IA, ou conhecer o Big Data, o IoT, cara, só um pouquinho, deixa eu fazer o que eu sou bom, que no meu caso era ativar cliente em fibra ótica. Se eu tivesse me detido mais nisso, ativar mais clientes e ter deixado os caras montar toda o teaser, o book, a estratégia da transação, da venda, certamente eu teria ganho muito mais na minha venda, né? Mas o cara, né, o empreendedor ou o executivo, não, eu conheço também de tecnologia, eu conheço, digamos, né? Mas eu sei fazer um negócio, porque eu sou vendedor. Não, mas eu não sou um especialista naquilo. Então, entender que esse tipo de jogo, e nos dias de hoje, tu precisa ter o especialista do teu lado, mas ele é caro, mas ele tem o seu valor, né? Porque ele pode se pagar. E eu não entendi isso, Elemar. Né? Se eu tivesse entendido, o cara que me vendeu teria ganho muito mais. Mas eu mais e mais, cara, sabe? Só que isso eu fui me dar conta depois, né? Eu disse, como eu perdi tempo com isso. Você sabe, Vergante, e dinheiro.
Você sabe que alguns ensinamentos eles não são novos, né? Eu brinco que na verdade, num dos meus estudos, algo que eu aprendi sobre Gênesis, por exemplo, é que quando Papai do Céu narra o início das coisas, ou pelo menos estava narrado o que supostamente é o início das coisas, falava que, poxa, as trevas cobriam a face do abismo. E a primeira coisa, o primeiro ato da criação foi fazer a luz. E olha que curioso, né? Quem estuda em profundidade, eu gosto de estudar em profundidade alguns textos, entre eles o texto bíblico, você tem uma visão de trevas ou escuridão, a falta de conhecimento, e a luz, a presença do conhecimento. Então, quando se diz que as trevas cobrem a face do abismo, essa é uma alegoria para, olha, o perigo está atrás daquilo que você não conhece. Certo? O perigo está atrás daquilo que você não conhece. E a primeira coisa que se fez faça a luz e a luz se fez. Ou seja, eu busquei o conhecimento, eu ganhei conhecimento, eu me informei e aí eu vi o abismo. Quando eu vi o abismo, não tem mais perigo, agora tem risco. Você pode tomar a decisão. Quando você conhece, não é mais perigo, agora é risco. Você pode tomar a decisão de brincar perto do abismo ou não, mas você já está vendo o abismo. Não é mais perigo, certo? Então, a primeira coisa que você tem que tentar buscar é conhecimento. Busca conhecimento ou se cerca de quem tem. Naquele ativo, né? Poxa, o tempo, o Peter Drucker brincava que de todos os recursos não renováveis, né, todos os recursos escassos, talvez o tempo fosse o único escasso de verdade. Porque dinheiro, esse tinha abundância. Você tem que saber como pegar. Mas existe abundância. Agora, tempo, esse não tem abundância. E mais importante, daí fiquei tempo pensando sobre isso que o Peter Drucker dizia, até que um dia encontrei a minha uma sessão de terapia, falando com a terapeuta, assim, olha, Lemar, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, tá? Tempo não é o recurso mais escasso. Não é o mais escasso? Não. Mais escasso é aquilo para o qual você quer ter o tempo. E hoje em dia é para ter a atenção das pessoas. Você quer ter mais tempo para ter mais atenção das pessoas ou dar mais atenção para as pessoas que você acha que são importantes, são relevantes para você. Então, a atenção, né? Pensando nisso, Vergani, eu quero mencionar duas coisas. Primeira delas, dedica atenção. Cria teu tempo e dedica atenção, se cercando de gente que economiza o teu tempo para ganhar o conhecimento que você precisa. Essa é uma primeira dica. E, além disso, eu quero agradecer pelo tempo e pela atenção. Primeiro, de quem está nos acompanhando nessa gravação. E depois, de vocês. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção, porque se esses dois são os ativos mais escassos, eu sou tremendamente privilegiado de ter contado com o tempo e com a atenção de vocês. Vergani, dá as suas últimas considerações e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente. Lemar, eu só tenho que te agradecer. Hoje conheci o Maico aqui, né? Falar de tecnologia, também de internet, é o meu caso aqui, é a minha vida dedicada a isso, né? E para mim o Elemar é um grande mestre que a gente teve privilégio de ter conhecido nessa caminhada, e quando ele chega aqui e nos convida, né, muito rapidamente, a gente topa qualquer parada, né? Conte conosco aí, tá? Conte com a X-Play, sempre próximo, porque é aprendizado, conhecimento e evolução. Muito obrigado. Obrigado a você, Michael. Também muito obrigado pela companhia. Vamos continuar conversando, né, Michael? Ter mais conversas como essa, aprendendo com caras como esse, por favor. Obrigado, Michael, pela participação hoje aqui também. Que isso, não tem que agradecer, né? Assim, é a mesma oportunidade, como o Vergani falou, é um mestre Lemar, né? Quem não conhece, eu trabalho já há mais de 1 ano e meio com o Lemar. Já antes a gente tinha um bom relacionamento, já contratei o Lemar em alguns momentos e acabei vindo trabalhar na Exímia, né? Então, algumas oportunidades elas aparecem. Hoje, né, o Lemar me chamou 1 hora antes de sair de Campo Bom. Vamos para Caxias? Vamos voltar só sexta? Vamos lá. Então, as oportunidades, a gente não tinha combinado esse papo aqui, prazer de poder conhecer pessoas diferentes como o Vergani, então vai ser bem bacana. E falar sobre negócios, né? Então, assim, tem muitos temas aí, a gente falou do banco de dados, aprendi algumas coisas com o Vergani aqui já, as anotações, a gente já vai levando conhecimentos para a vida aí, né? Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou e fica aqui o convite para continuar vendo o nosso conteúdo. Se você gostou do que está aqui, faz a gente saber, dá uma curtida. Mais do que isso, bota também o teu comentário, faz as tuas perguntas. É um prazer te responder. Pode fazer suas perguntas que te responde sem problema algum. Mais do que isso, se você acha que esse conteúdo é interessante para outras pessoas, compartilha ele, mostra para outras pessoas um pouquinho do que você viu aqui.
pode ser útil, pode fazer diferença. Vamos fazer diferença, vamos crescer mais rápido, de uma forma mais simples, mais fácil, mais rápida, é isso? É isso aí. Mais simples, mais fácil, mais rápido. Até a próxima.